nome do meu trabalho é Repercussões a longo prazo da Covid-19 em pessoas idosas residentes na fronteira Brasil-Paraguai. Inicialmente, a China notificou a ocorrência de casos de pneumonia com origem inicialmente desconhecida. Em janeiro de 2020, foi descoberto que se tratava de um novo coronavírus. A Organização Mundial da Saúde decretou situação de pandemia em 11 de março de 2020 e verificou que tem uma taxa de letalidade em pessoas com avançar da idade, principalmente pessoas com comorbidades. Nesse sentido, torna-se de fundamental importância o conhecimento do estado de saúde geral das pessoas idosas acometidas pela Covid-19 a longo prazo, para que assim um cuidado para essa população seja oferecida de forma integral e resolutiva. Ademais, é importante também conhecer o impacto na saúde das pessoas que vivem na região de fronteira, tendo em vista a dificuldade de resolutividade de assistência à saúde nesse território. Também movido por relações internacionais e de existência também das legislações específicas entre os países fronteiriços. Nessa perspectiva, o trabalho teve como objetivo conhecer a prevalência de condições crônicas de saúde desenvolvidas em pessoas idosas que moram na fronteira Brasil-Paraguai, após o diagnóstico da Covid-19. Então, trata-se de um estudo de coorte realizado com 140 idosos diagnosticados com Covid-19 que moram na microrregião de Prontaporã, fronteira entre Brasil e Paraguai. Os idosos foram acompanhados todo mês em um período de 12 meses. A primeira entrevista ela foi feita presencial e aí nesses municípios que tinha fronteira entre Brasil e Paraguai, a gente comunicava com a equipe de saúde da família e com a colaboração também dos agentes comunitários de saúde. Após os idosos eles terem diagnóstico de Covid, depois do período de isolamento, a gente ia até na casa desses idosos, perguntava se eles queriam participar da pesquisa e depois de assinar o termo de consentimento esclarecido livre, a gente aplicava um questionário estruturado com perguntas sobre sua condição geral de saúde, condição específica de saúde e saúde mental relacionado à Covid-19. E o primeiro mês foi presencial e os outros 11 meses foi remotamente através de um contato telefônico. E sempre ao final dos 30 dias, por exemplo, no primeiro contato telefônico, a gente já deixava agendado, e depois de 30 dias a gente ligava novamente e aplicava esse questionário. Através dos dados estatísticos, mostra-se uma idade média de 71 anos de idade, com mais ou menos 8 anos de diferença entre os idosos, e teve umas características importantes. O predomínio de mulheres, cerca de 63%, com ensino fundamental incompleto, 55%, vivem com até uma renda de salário mínimo, 42%, e vivem com um companheiro ou companheira, 60%, e que havia concluído o ciclo primário da vacina da Covid, ou seja, a primeira e segunda dose, cerca de 83% desses 140 idosos. E durante esse período, depois de um ano de monitoramento, observou-se que 12 pessoas, cerca de 9,6%, apresentaram diagnóstico de uma condição de saúde nova. Uma pessoa apresentou infarto do agudo do miocárdio, uma pessoa teve diagnóstico de AVC, uma pessoa teve diagnóstico de diabetes, 3 pessoas tiveram diagnóstico de depressão, 2 pessoas teve diagnóstico de ansiedade, uma pessoa com insuficiência cardíaca e 2 pessoas com pressão alta e uma com fibrose pulmonar. Acredita-se que, com a identificação da prevalência das doenças crônicas na população idosa, acometidas pela Covid-19 a longo prazo, poderá ter um manejo de cuidado melhor e uma assistência ofertada, além de políticas públicas na saúde do idoso voltada à promoção de saúde,